Olá, sejam bem-vindos. Hoje a nossa aula é de aspectos antropológicos. Nós acabamos na semana passada de falar sobre a evolução da creche, né? Desde quando ela foi criada até os dias atuais, né? A mudança que teve em todo nessa trajetória, né? A quantidade de estigma, de pensamentos negativos que vinham imbuídos com a palavra creche, né? E que aos poucos, com um trabalho consistente e consciente, tem sido desmistificado, a creche tem sido colocada no seu lugar de destaque, no seu lugar de importância, não como um local de abrigar crianças desamparadas, né, e que precisavam de um lugar para ficar, mas de um lugar de educação, a primeira forma de educação formal que a criança tem, né? Então foi todo um processo que foi árduo, né, e que tem assim, a gente chegou até um momento, né, no ápice do desenvolvimento da creche, com a inclusão da educação infantil na BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular. A gente nunca teve isso antes, ele foi implementado, ela já está em vigor para a educação infantil, ela entrou em vigor esse ano, então ela compreende uma gama de saberes e de conteúdos, não conteúdos pedagógicos, mas de conceitos, na verdade, que instrumentizam a criança para que ela se desenvolva de forma completa, né, de forma ampla. A gente não visa na educação infantil só o desenvolvimento pedagógico da criança, né? É o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento social, o desenvolvimento cultural, né? E o que a gente vai começar a falar hoje um pouquinho é sobre a criança e a cultura, né? Como isso se dá e como esse processo é importante. Vocês lembram no começo do ano, quando eu comecei a conversar com vocês, que eu falei que cada um traz de casa a sua vivência, né? a sua carga cultural? A criança é a mesma coisa, né? Quando a criança entra na escola, quando ela passa a conviver com outras pessoas fora do seu núcleo familiar, né? Essa criança ela passa a interagir com o outro e ela transmite um pouco da cultura dela nas brincadeiras, nas conversas, nas ações, mas ela também interioriza, ela também recebe a cultura das pessoas com quem ela está interagindo. Isso soa para vocês conhecido, né? Essa interação, né? Para quem não lembra, a gente conversou sobre isso quando a gente falou sobre Vygotsky, né? Que é sócio-interacionista, e ele fala que o meio interfere na formação do indivíduo, e interfere mesmo, né? Quantas pessoas que quando mudam de lugar, mudam de cidade, mudam de estado, elas têm, cada um de nós tem o seu sotaque, né? E a gente passa a ser no outro estado reconhecido pelo sotaque diferente, né? E ao algum tempo a gente vai perdendo aquele nosso sotaque, né? Ele vai ficando menos acentuado e a gente vai se apropriando do sotaque de onde a gente está, dos regionalismos, das expressões, porque o meio onde a gente convive traz essa possibilidade de você ir assimilando, você ir se apropriando da cultura que te rodeia, né? Então você se apropria disso. E com a criança é a mesma coisa, né? As relações sociais que ela vai estando envolvida durante o dia, vai trabalhando nesse conceito, né? Vai trabalhando com essa apropriação cultural do outro, né? Ela doa um pouco da dela e recebe um pouco do outro. E essa troca, né? Essa partilha é que vai formando a nossa cultura, a cultura do nosso povo, né? Você não precisa esquecer a sua cultura, o que você tem lá de casa, né? Para se adequar
a sociedade, né? Você incorpora, você transforma, você se apropria da cultura de fora e leva ela também para dentro da sua casa. Então isso vão criando as gamas, essas nuances culturais que a gente tem no nosso país, né? No mundo, na verdade, porque são relações pessoais e interpessoais que permeiam esse desenvolvimento cultural, né? O Vygotsky, ele se apropriou muito dessa teoria, né, interacionista, de que essas relações permeavam o desenvolvimento humano, né? E essas mediações, elas essas relações, elas são mediadas na escola pelos professores, né? Os professores é que vão mediar essa situação. E como que a gente faz isso, né? No dia a dia, quando você ouve uma palavra, uma expressão, né, um jeito de brincar, um comportamento, né, que você vai adequando a criança à situação da sala de aula. Então, um exemplo, né, disso: na casa da criança, a mãe permite que ele fique de pé na mesa da cozinha. Mas você vai combinar que na sala de aula não pode. Você não vai dizer que está errado o que a mãe dele está dizendo, né? Dentro da casa dele, é a forma de interação da família, é deles. Na sala de aula, você pode, como professor, estabelecer regras de bom convívio, né? Então, não pegar nada do amigo sem pedir emprestado, né? Não sair da sala sem pedir licença, né? Falar por favor, falar obrigado. Você vai mediando as situações, porque tem algumas famílias que têm isso muito apropriado e as crianças vêm com essa dinâmica já para a sala de aula, e tem crianças que não vêm. Elas são sem educação. Não, é uma vivência diferente na sala dela. De repente, a gente está julgando uma família, né, por ser sem educação, mas a mãe dela também não tem, os pais, os avós, sei lá, quem é que cuida dessa criança, ela pode também não ter tido acesso a esse tipo de informação. Então a gente não pode dizer que o que eles fazem é errado, né? A não ser que viole, obviamente, alguma lei, né? Alguma ética. As relações sociais de dentro da casa da criança são próprias daquela criança. E ela traz um pouco disso para a sala de aula, e o professor ele tem que ter o jeito, ele tem que ter o cuidado para intermediar essas relações, né? Para fazer esse meio de campo de uma maneira mais suave, mais tranquila, para que não haja conflito, né? Porque através da interação social entre os adultos e as crianças, desde que a criança nasce, que vai construindo, né, a criança que ela é quando ela chega na escola. E a gente não pode querer mudar isso de uma hora para outra, né? Você tem que ir mostrando, você tem que ir explicando, você tem que ir organizando dentro dessa criança novos conceitos, novas formas de agir, novas formas de perceber o mundo que ali existe. Dentro da casa dela, ela vive uma realidade. Fora da casa dela, a realidade é diferente. E não pode existir um choque entre esses conceitos, porque senão a criança fica muito confusa, né? Ela não sabe para onde correr, para onde agir, como agir. Se um fala que pode, é como a mãe e o pai, quando eles querem... vamos dar um exemplo. A mãe é a escola e o pai é a casa. A criança quer comer bolacha e são 10 para o meio-dia, o almoço está quase pronto. Aí ela pede para a mãe e a mãe fala assim, não, agora não vai comer bolacha porque o almoço está quase pronto. Ela vai chorando e pede para o pai fala assim, pode comer. Aí ela vai na cozinha comer, a mãe fala, não, eu já falei que você não vai comer. E ela vai chorando, o pai fala, não, pode ir lá. Fala, mamãe, que é só uma. E essa criança fica perdida no meio dessa guerra.
A mesma coisa quando a gente entra em conflito, a gente, escola, né, instituição, escola, professor, entra em conflito direto com o que ele vive na casa dele. Então não dá para dizer que está errado. Por mais que você ache que subir na mesa é errado, né, você não pode falar para ele que está errado. Você fala, ok, mas aqui na escola a gente não pode subir, porque é muita criança, você pode cair, se machucar, então é perigoso, a mesa não é lugar de subir, é o lugar onde a gente põe o material para fazer lição, né? Então para pôr os brinquedos, aqui não é lugar de subir. Então se na sua casa sua mãe deixa, ok, você sobe lá. Aqui na sala você não pode subir, tá combinado? Né? Então você estabelece parâmetros de boa convivência também com o aluno, né? Porque se o professor ele questiona, né, e ele nega a cultura, o que ele traz da casa dele, essa criança não vai querer ficar ali. Ela não vai querer ir para a escola, porque nada do que ela faz está certo. Então é importante você ir mediando essas situações com cuidado, com atenção, né, com carinho, para que a criança se sinta acolhida e se sinta pertencente ali. E aí, no dia a dia, na convivência, né, quando ela já está inserida dentro de um novo grupo, como a escola, por exemplo, né, essa criança ela vai assumindo novas posturas, ela vai criando novos conceitos, ela vai adaptando o que ela conhece, né? O que ela acha mais aceitável, como ela consegue enxergar o mundo, e ela vai fazendo as adaptações, né? E é com isso que a criança vai crescendo, é esse o processo de amadurecimento da criança, quando ela consegue observar o entorno, né? Observar o que está ao redor dela e interagir com ele de forma produtiva, de forma agradável, né? Sem uma relação de briga, de conflito, né? É aí que a criança cresce, que ela se desenvolve, né? Então, hoje o texto que vocês vão ler... Desculpem, eu continuo com a minha rinite atacada. O texto que vocês vão ler, ele vai explicando este conceito, né? Ele vai mostrando que as crianças, elas são condutoras dessa herança cultural familiar, né? Elas trazem essa cultura para fora de casa, elas passam essa cultura para quem está ao redor dela, de uma maneira própria, de uma maneira pessoal, e ela também se apropria do que os outros estão falando, né? Então, isso é que vai formando a cultura, a transformação cultural pela qual todos os povos passam, né? Então, essa é a introdução sobre a criança e a cultura. É um tema que é bem gostoso de trabalhar, porque a gente vai ver coisas bem interessantes mais para frente, ok? Então, leiam o texto porque é bacana e façam a atividade porque eu gostei muito dela. Um beijo e até semana que vem.